Imagine um lugar onde o sol nasce tingindo as águas de dourado, onde bandos de araras cruzam o céu como pinceladas vivas e onças se movem silenciosas pela mata, como sombras ancestrais. Parece intocado, perfeito, eterno. Mas, e se eu te dissesse que esse paraíso está se desfazendo diante dos nossos olhos? Que por trás da beleza cinematográfica existe uma realidade de abandono, pobreza e destruição? Quantas vezes você já acreditou estar vendo apenas a superfície, sem imaginar o que existe nas profundezas? O Pantanal é isso, um cartão postal que esconde histórias que nunca chegam aos turistas. E hoje, você vai descobrir os segredos mais obscuros desse lugar que muitos chamam de o último Éden do Brasil. Prepare-se, porque nada do que você ouviu antes se compara ao que vamos revelar agora. No coração do Pantanal, o silêncio da madrugada é quebrado pelo canto distante de um tuiuiu. O ar está carregado de umidade e o cheiro de terra molhada invade os sentidos. A câmera desliza lentamente por entre as árvores retorcidas, revelando um mundo secreto. Você já se perguntou o que acontece quando os turistas vão embora, quando os barcos desligam os motores e a música das pousadas se cala? A voz da narração ecoa como uma confissão íntima. A vida oculta do Pantanal começa exatamente nesse instante. As luzes artificiais se apagam e o palco é entregue aos verdadeiros donos da noite. Capivaras se agrupam nas margens, olhos brilhando como pequenas lanternas. Um jacaré, imóvel, parece uma pedra coberta de musgo até que de repente pisca. E nas sombras mais densas, a rainha do Pantanal surge, a onça pintada. Seus passos são felinos, calculados, quase imperceptíveis. Mas a vida oculta não é feita apenas de animais. É feita também de pessoas invisíveis, pescadores que navegam em canoas improvisadas, sem documentos, sem direitos. Crianças que acordam antes do sol para ajudar a família, remendando redes, carregando baldes, rostos queimados de sol, mãos calejadas, olhares que nunca aparecem em comerciais de turismo. Pai, hoje a gente come peixe? Se o rio deixar, minha filha. Se o rio deixar. Esse breve diálogo corta como uma faca. O espectador entende. A beleza do Pantanal esconde uma luta diária pela sobrevivência. O contraste é brutal. Enquanto os visitantes registram selfies com araras e jacarés, muitos moradores mal têm acesso à água potável. Enquanto pousadas de luxo oferecem jantares sofisticados à beira-rio, famílias locais cozinham arroz com sal e farinha. E aqui está o primeiro choque. O paraíso que encanta o mundo é também o cenário da invisibilidade humana. Um Pantanal que vive na sombra, que não aparece nos guias turísticos, mas que pulsa em cada batida de remo, em cada olhar de esperança perdido no horizonte. Agora respire fundo e se faça essa pergunta. O que realmente sabemos sobre esse lugar? O Pantanal é um cartão postal ou um espelho de tudo o que o Brasil insiste em esconder? E se isso é apenas o começo, imagine o que está por vir. Se você quer continuar descobrindo os segredos que ninguém mostra, acompanhe cada segundo dessa jornada. Inscreva-se, porque as próximas revelações vão mudar a forma como você enxerga o Pantanal para sempre. Você já se perguntou o que acontece quando a câmera se afasta das paisagens perfeitas, quando o drone que sobrevoa o rio desliga suas hélices e desce ao nível da terra batida? O que sobra quando o glamour do turismo vai embora? O Pantanal, vendido ao mundo como um paraíso de rios cristalinos e fauna exuberante, também é o palco de uma dura realidade que quase ninguém ousa mostrar. A pobreza escondida, a vida que não aparece nos catálogos de viagem. O sol castiga o chão rachado. Crianças correm descalças, o pó grudando nos pés. O cheiro de fumaça mistura-se com o de esgoto a céu aberto. Barracos de madeira se equilibram à beira dos igarapés, enquanto roupas poídas balançam em varais improvisados. Ao fundo, escuta-se o motor de um barco de luxo levando turistas, estrangeiros para avistar onças. O contraste é tão gritante que chega a ser cruel. Mãe, a gente pode ir no hotel ali na frente um dia? Aquele hotel não é pra gente, filho. É só pra quem tem dinheiro. A resposta vem seca, mas nos olhos dela há algo mais profundo. Resignação. Como se tivesse aprendido a engolir a humilhação diária de viver em um lugar vendido como rico, mas que a mantém presa à miséria. Enquanto isso,
Turistas pagam milhares de reais para dormir em chalés climatizados, provar pratos típicos preparados por chefes renomados e navegar em barcos exclusivos. Do outro lado da margem, famílias locais se alimentam de arroz com sal e farinha. Alguns dias, nem isso. A água potável, ironicamente em um dos lugares mais ricos em rios do planeta, é um luxo distante para muitas comunidades. O barulho metálico de panelas vazias ecoa. Um menino pequeno arrasta uma lata, transformando-a em brinquedo. Rir é sua única defesa contra a fome. Mas essa pobreza não é apenas falta de dinheiro. É invisibilidade. É viver ao lado de pousadas milionárias sem jamais poder atravessar a cerca. É assistir aos estrangeiros encantados com a fauna local, enquanto você luta para manter seus filhos vivos em meio a doenças que poderiam ser evitadas com o mínimo de infraestrutura. E a injustiça vai além. O Pantanal ostenta números milionários em turismo e pecuária, mas o dinheiro raramente chega às mãos de quem mais precisa. Um trabalhador pantaneiro pode ganhar menos em um mês do que um turista gasta em uma única noite em um resort. Você consegue imaginar a revolta silenciosa que nasce daí? Pai, por que eles podem e a gente não? Porque o mundo nunca foi justo, meu filho. Essa frase carrega um peso que nenhuma estatística traduz. O espectador sente o nó na garganta. Como é possível tanta riqueza conviver com tamanha pobreza no mesmo espaço? O clímax surge quando a câmera mostra em paralelo uma festa luxuosa à beira do rio e logo em seguida uma família acendendo uma lamparina para iluminar a noite em sua casa de madeira. O som da música alta se mistura com o choro abafado de uma criança com febre. Dois mundos separados apenas por alguns metros, mas que parecem universos inteiros. É nesse ponto que a narrativa pergunta: quantas vezes já acreditamos estar em um paraíso sem perceber que por trás dele existe um inferno silencioso? O Pantanal não é apenas o cenário de animais selvagens, mas também de homens e mulheres que lutam contra a selvageria da desigualdade. E essa é apenas a superfície da pobreza oculta. O pior ainda está por vir, porque quando falarmos de como tradições e costumes se chocam com o olhar externo, o desconforto será ainda maior. Você já se deparou com um costume tão diferente que por um instante pensou estar em outro planeta? O Pantanal é um território onde o passado insiste em sobreviver, onde tradições centenárias se misturam ao presente e criam cenas que, para quem vê de fora, parecem bizarras, quase surreais. Mas, para quem nasceu ali, são parte da identidade, da alma e da resistência de um povo. Imagine um entardecer alaranjado, o som das cigarras explodindo no ar quente. Ao redor de uma fogueira, homens e mulheres se reúnem para uma roda de viola. A bebida circula, as histórias se repetem. De repente, o riso explode quando um ancião conta, como sempre, que certa vez enfrentou uma sucuri gigante nas águas turvas. Todos sabem que é exagero, mas ninguém ousa duvidar. Agora, mude de cena. Uma madrugada, silenciosa, cortada apenas pelo barulho da água sendo remada. Um pescador segura firme sua tarrafa. Hoje vai ter peixe ou vai ter fome? Pensa em voz alta. E quando a rede volta quase vazia, ele sussurra para o filho pequeno: é o rio que decide, menino, não a gente. O choque cultural está justamente aí. Para nós, acostumados a mercados cheios e supermercados iluminados, depender do rio para comer parece medieval. Mas no Pantanal, a natureza ainda dita as regras. É lei, é tradição. E não para por aí. Muitos pantaneiros acreditam em sinais que, para quem vem da cidade, soam como superstições. Se o canto da coruja ecoa forte, é mau presságio. Se a sucuri cruza o caminho, significa transformação. Há rituais de bênçãos para pedir proteção antes de entrar na mata, e histórias de pactos com o rio que passam de geração em geração. Mãe, por que a gente acende vela na beira d'água? Porque o rio tem espírito, filho, e ele precisa saber que a gente respeita. Para um turista, estrangeiro, essa cena pode parecer mística, até exótica, mas para o morador local é sobrevivência espiritual. É a forma de equilibrar medo e coragem diante de uma natureza que pode ser tão generosa quanto cruel. E então, vêm os costumes que chocam ainda mais. A prática de caçadas clandestinas, por exemplo, não por prazer, mas por necessidade. Enquanto visitantes pagam para ver uma onça viva,
Um pantaneiro pode ver nela apenas uma ameaça ao gado e atirar. A contradição dói: preservar ou matar? Turismo ou subsistência? É um conflito de mundos que nunca chegam a se entender. O cheiro de carne assando na brasa durante uma festa tradicional pode parecer comum, mas quando você descobre que alguns pratos típicos vêm de séculos de escassez, em que era preciso aproveitar até os pedaços menos nobres dos animais, a cena ganha um tom de resistência. Não é apenas comida, é memória. E há também o amor proibido escondido entre tradições. Jovens que se apaixonam por forasteiros e enfrentam a ira das famílias conservadoras. Festas interrompidas por brigas, casamentos arranjados que escondem lágrimas silenciosas. O Pantanal não é feito apenas de rios e animais, mas de dramas humanos dignos de novelas, só que reais, cruéis, inevitáveis. As roupas simples, chapéus de palha, botas enlameadas e vestidos floridos de algodão carregam a história de um povo que nunca se rendeu. Mas quando essas imagens são confrontadas com turistas de tênis caros e câmeras profissionais penduradas no pescoço, o abismo cultural se revela em toda sua força. E a pergunta ecoa: como pode um lugar tão rico em cultura ser ao mesmo tempo tratado como exótico, quase folclórico, pelos que vêm de fora? Não é apenas diferença, é choque. Um choque que expõe a fragilidade de um povo que resiste à modernidade, tentando preservar sua identidade. O Pantanal nos convida a olhar para além das paisagens, a enxergar as crenças, as histórias, as tradições que, aos olhos de muitos, parecem estranhas, mas que são a essência desse território. E é nesse choque cultural que a beleza e a dor se misturam. Porque, no fundo, a verdadeira pergunta é: será que estamos preparados para respeitar aquilo que não entendemos? Você já parou para pensar em quem realmente enriquece com a imagem de um paraíso? O Pantanal é vendido como um palco dourado de turismo ecológico, fazendas milionárias e safaris fotográficos. Mas por trás desse espetáculo esconde-se uma verdade incômoda. A economia que brilha nos outdoors e nos comerciais não é a mesma que sustenta quem vive no coração desse lugar. É uma economia falsa, construída sobre desigualdades, ilusões e promessas que nunca chegam à maioria. Imagine a cena: um barco luxuoso corta as águas lentas de um rio. Estrangeiros, com binóculos pendurados no pescoço, sorriem ao avistar uma arara azul pousada em um galho. No mesmo instante, a poucos metros dali, um pescador local retorna para casa, com a rede quase vazia. O som do motor importado contrasta com o ranger da madeira gasta da canoa. O turista paga centenas de dólares por algumas horas de aventura. O homem que nasceu naquele rio mal sabe se vai ter comida suficiente para a família. Quanto custa esse passeio, moço? Mais do que você ganha em um mês inteiro. O diálogo é imaginário, mas poderia ser real. E é aí que a ferida abre. O turismo movimenta milhões, mas quantos desses milhões ficam no bolso do pantaneiro comum? Agora, feche os olhos e sinta a poeira subindo nas estradas de terra. Caminhões carregados de gado cruzam o horizonte. A pecuária é apresentada como a grande riqueza da região. Mas qual o preço disso? Pastagens abertas à força, rios assoreados, queimadas que transformam florestas em cinzas. E quem lucra? Grandes fazendeiros, poucos nomes que concentram terras imensas. Para o trabalhador local, sobra o salário baixo, o calor sufocante e a promessa de que um dia vai melhorar. E o mais cruel é que a economia do Pantanal parece uma peça de teatro. Na frente do palco, o espetáculo da riqueza. Pousadas com piscinas infinitas, jantares sofisticados à luz de velas, safaris fotográficos vendidos como experiências únicas. Nos bastidores, a realidade da exploração, guias mal pagos, cozinheiras que atravessam quilômetros de lama para chegar ao trabalho, famílias que nunca entram nos hotéis que ajudam a sustentar. O cheiro da carne no churrasco servido aos turistas contrasta com a panela de feijão ralo que ferve nas casas simples. É nesse contraste que a máscara da economia cai. O Pantanal parece prosperar, mas para muitos, ele é apenas mais um lugar onde se trabalha duro para que poucos vivam no luxo. E há ainda os números que ninguém gosta de revelar. Projetos de preservação que recebem financiamentos internacionais, mas que nunca chegam às comunidades.
organizações que prometem desenvolvimento sustentável, mas que gastam mais em marketing do que em ações concretas. O dinheiro circula, mas não pinga onde deveria. Mãe, por que o mundo acha que a gente vive bem aqui? Porque eles só enxergam o que querem ver, filho. A resposta corta como uma lâmina. É o retrato perfeito de uma economia que não representa a realidade. O mini-clímax surge quando a câmera mostra um grupo de turistas brindando champanhe em uma lancha ao pôr do sol, enquanto do outro lado do rio, uma criança brinca com uma garrafa plástica no barro. Duas infâncias que nunca vão se encontrar, separadas por um abismo que a propaganda não mostra. E é aqui que surge a pergunta inevitável: será que o Pantanal é realmente um motor econômico para o Brasil? Ou apenas um palco para que alguns enriqueçam enquanto outros permanecem invisíveis? Essa é a falsa economia do Pantanal, uma ilusão de prosperidade que alimenta a imagem de paraíso, mas que no fundo esconde as feridas da desigualdade. Você já olhou para algo tão grandioso que parecia eterno? O Pantanal é assim, um cenário que parece imortal, um palco da natureza que dá a impressão de que nada pode destruí-lo. Mas o que aconteceria se eu dissesse que esse paraíso está morrendo em silêncio, que as cores vibrantes das aves, o rugido da onça, o brilho das águas, tudo isso pode desaparecer em poucas décadas? O som da água corrente que antes embalava os dias, agora é interrompido pelo estalo seco das queimadas. O céu, antes azul cristalino, se cobre de fumaça densa, e o cheiro de cinzas invade até as casas mais distantes. As imagens de rios repletos de peixes são substituídas por corpos boiando, vítimas da falta de oxigênio causada pela poluição e pelo assoreamento. O Pantanal respira com dificuldade, como um gigante sufocado. Uma arara azul voa em câmera lenta, suas asas refletindo o pôr do sol. Por um instante, tudo parece perfeito, mas logo atrás, um incêndio avança, engolindo árvores, ninhos e filhotes. A beleza e a tragédia coexistem no mesmo quadro. Pai, por que o céu está preto? Porque o que era verde está virando pó, filho. Essa resposta não é apenas uma explicação, é uma sentença. É a voz de quem vê a própria terra desaparecer diante dos olhos. As maravilhas do Pantanal estão em perigo, e a lista é longa. As onças, símbolos da força selvagem, são caçadas ou perdem habitat. As araras, ícones do paraíso, têm seus ninhos queimados. Os rios, antes caudalosos, secam em épocas de estiagem prolongada, resultado direto das mudanças climáticas e do desmatamento nas áreas de nascente. Mas a dor não está apenas na natureza, está também nas pessoas que dependem dela. Ribeirinhos que não conseguem mais pescar, guias de turismo que veem sua fonte de sustento desaparecer, famílias que fogem das queimadas carregando apenas o que conseguem salvar. A câmera mostra uma senhora de cabelos grisalhos sentada em frente a uma casa de madeira chamuscada, o olhar perdido. Aqui eu criei meus filhos, agora não sei o que vai ser. Esse testemunho é um soco no estômago. É a lembrança de que quando o Pantanal sofre, todos sofrem. Animais, humanos, culturas inteiras. E há uma injustiça gritante. Muitos dos incêndios não são acidentes, são criminosos. Fogo ateado para abrir espaço a pastagens e plantações. Uma decisão tomada por poucos que condena milhares à perda. É vingança da ganância contra a natureza. É a humilhação do paraíso diante da ambição humana. Mas mesmo em meio à destruição, a coragem resiste. Voluntários se unem para apagar chamas com baldes improvisados. Jovens arriscam a própria vida para salvar filhotes de animais. É nesse contraste, tragédia e esperança, que o Pantanal mostra sua verdadeira essência. Um lugar que luta para sobreviver, mesmo quando tudo conspira contra. O clímax explode quando a câmera acompanha o voo de um tuiuiu, símbolo do Pantanal. Ele sobrevoa uma área devastada, cinzas cobrindo o chão, árvores como esqueletos enegrecidos. O silêncio é absoluto. O espectador sente o peso da pergunta que ecoa: será que este é o futuro do maior santuário natural do planeta? E aqui, diante dessa paisagem de beleza e morte, o que resta é a dúvida. O Pantanal pode ser salvo? Ou já cruzamos a linha do não retorno? Se você acredita que essa história não pode terminar em tragédia, continue com a gente. Inscreva-se agora,
porque no próximo capítulo vamos falar sobre o futuro incerto do Pantanal. E talvez essa seja a parte mais decisiva de todas. E se o Pantanal, esse espetáculo de vida, fosse apenas uma lembrança dentro de algumas décadas? Você já imaginou contar para seus filhos ou netos que um dia existiu um lugar onde as águas brilhavam como espelhos, onde onças caminhavam livres, onde bandos de araras pintavam o céu, e que tudo isso foi perdido porque nós preferimos fechar os olhos? O futuro do Pantanal está suspenso, como uma ponte de corda prestes a se romper. De um lado, a promessa de preservação, de um paraíso vivo, intocado. Do outro, o abismo da destruição, do esquecimento, da perda irreversível. As imagens se alternam. Crianças sorrindo ao brincar nas águas, turistas encantados com as cores, cientistas estudando espécies raras. Em seguida, o contraste brutal. Queimadas consumindo florestas, animais carbonizados, rios transformados em lama. 2 futuros possíveis, 2 destinos, e apenas um será escolhido. Mãe, o Pantanal vai acabar? Só se a gente deixar, filho. Só se a gente deixar. Esse diálogo simples carrega uma verdade esmagadora. O futuro depende de nós, não de governos distantes, não apenas de organizações internacionais, mas de cada olhar que se recusa a esquecer, de cada voz que insiste em falar, de cada escolha que fazemos. O Pantanal é mais do que um lugar. Ele é um reflexo de quem somos como humanidade. Se deixarmos o maior santuário natural do planeta desaparecer, o que mais estaremos dispostos a perder? A resposta pode ser incômoda, mas também pode ser transformadora. E é aqui que a pergunta final se impõe. Como um eco que atravessa a tela. Vamos ser a geração que permitiu a morte de um paraíso ou a geração que escolheu salvá-lo? O silêncio após a pergunta é pesado, mas logo a câmera mostra um amanhecer no horizonte pantaneiro. A neblina sobe devagar. O canto dos pássaros retorna. É um convite à esperança, uma lembrança de que ainda há tempo. Agora é com você. Se essa história mexeu com você, se te fez refletir, se te fez sentir que o Pantanal não é apenas uma paisagem distante, mas um chamado urgente, então não deixe isso morrer aqui. Siga o canal, compartilhe essa mensagem, faça parte de uma comunidade que não aceita a perda como destino, porque talvez, ao salvarmos o Pantanal, estejamos também salvando algo muito maior, a nossa própria humanidade. Inscreva-se, ative o sininho e continue com a gente. Outras histórias ainda mais impactantes estão por vir, revelando segredos, injustiças e maravilhas que o mundo precisa conhecer. Afinal, só existe mudança quando a verdade é contada.